dias de oração. E nós temos sido convocados pelo Senhor a orar em todo o tempo, levantando mãos santas para podermos abençoar e para podermos adorar o Senhor. Mateus 21:22 diz: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. E eu creio nessa palavra porque não foi uma pessoa qualquer que disse, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele falou: se eu pedir em oração, crendo no meu coração, aquilo que eu pedir, eu vou receber. E nós vamos ficar agora de pé, na presença do Senhor, e nós vamos fazer um pedido ao Senhor. Eu não sei o que você veio buscar. Talvez colocar a nossa preocupação, as nossas ansiedades na mão do Senhor. Então convoco você, fiquemos em pé. Fiquemos em pé. E nós vamos orar a Deus nessa hora. O irmão está colocando, feche os teus olhos e ergue a sua voz. No nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pelo teu socorro, nós clamamos pelo teu interferir em nossas vidas. Por isso, nessa hora, Senhor, sonda cada coração, cada pedido que foi erguido ao trono da graça, que o Senhor esteja segundo a tua vontade e misericórdia, respondendo uma ceia no coração de cada irmão e de cada irmã nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Nós louvamos assim, no nome do Senhor Jesus. Eu queria ter o prazer de conhecer todas as pessoas que estão nos visitando essa noite. Por gentileza, levante a sua mão onde você está. Todos os irmãos ali há mais alguém de nós nos visitando? Eu quero pedir a essas pessoas que estão perto dessa irmã, que tem um abraço dela, por seu bem-vindo em nome de Jesus. Isso, pode ser bem-vindo em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Isso. Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se você tem a mesma versão que eu convido você para que repita a leitura dos versículos 1 e 2 do Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem,
o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. A última frase, nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre coisas eternas nessa noite. E é urgente o assunto de falar de coisas eternas, porque existe hoje um estímulo, um apelo muito grande a nós termos o nosso que é normal. É normal, isso não é anormal. Anormal é ser diferente disso. É você pensar diferente disso que a gente está falando aqui. O normal hoje é você pensar em produzir, comprar, adquirir, ter e possuir. É normal. Existem pessoas que vivem só para possuir. Pessoas que têm uma dificuldade tremenda em partilhar aquilo que Deus tem dado. É normal. O anormal hoje é quase sempre diferente. A escala de valores do mundo está mudando de uma maneira surpreendente. A igreja tem sido convocada há séculos para não se conformar com esse mundo. A palavra de Deus diz que eu e você não podemos nos conformar com esse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem governa esse mundo é o diabo, o príncipe das trevas. E a palavra do nosso Deus diz que nós não podemos conformar com os gigantes desse mundo, com a cultura desse mundo. Porque a cultura desse mundo, irmãos, é uma cultura que está fadada a ser condenada pelo Senhor. Vejamos, nós temos aqui pessoas de várias partes do Brasil. Quantos cariocas temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Vamos ver, quantos paulistas? Aí, eu e mais 3 representantes aqui. Vamos ver, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Brasília. Tá. Esses são os principais que eu vou lembrar. Se eu fosse ver Rio Grande do Sul, tem alguém aqui? Espírito Santo. Não presta que não presta. Está entendendo? O Senhor disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está sob condenação do Senhor, e é só uma questão de tempo do Senhor vir tratar com o mundo. O que é o mundo? O mundo nada mais é do que o sistema. Você tem isso. Hoje é difícil você pegar um filme que não tem uma película sexualidade. O mundo jaz no maligno. Os cristãos hoje estão procurando parceiros como em troca sobrevivente, como em troca de um objeto pessoal que está no processo histórico no lugar por esse outro próprio. As pessoas querem um casamento já pensando assim: se não der certo, eu separo, eu posso sair para isso. Eu tenho aqui o irmão Gabriel, que trabalha dentro do cartório, que tem visto, não é esse irmão? A quantidade de divórcios está quase proporcional à quantidade de casamentos, assinar, abençoar. E eu digo assim: olha, terminou o namoro, então eu tenho pelo menos 6 meses para começar o outro. Porque senão o povo vai falar e fala mesmo, e fala com força. Porque nós temos, assim, a mulher que acabou de ficar viúva, um mês depois da casal, meu irmão, vai cair na língua do povo, vai ou não vai? O negócio é sério. Então nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos nos transformar com a renovação da nossa mente através da palavra do Senhor. Você está entendendo a palavra do Senhor? A palavra de Deus está dizendo no versículo 2, que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Irmão, é tão difícil conceber eternidade. É muito difícil nós entendermos o que é eternidade. A gente consegue avaliar, mas a gente não consegue ao mesmo tempo conceber. Você entende, mas você não compreende. Porque quem é Deus? A Deus é Deus. Quando você ouve a palavra Deus, é uma palavra que tem tanto poder que não há nenhuma outra palavra no mundo que substitua o poder do som que a palavra Deus nos dá. Quando nós ouvimos a palavra Deus, a gente fica impactado. É o soberano, é o Altíssimo, é aquele que
quase é inalcançável. Mas Ele deixou se revelar. Amém? Deus deixou se tocar através de Jesus. E Ele quer que você nessa noite toque, aleluia, através da fé. Deus quer revelar. Deus, a palavra diz que Ele tomou a forma do homem, Jesus, e veio a esse mundo e se revelou. Então nós temos uma revelação de quem é Deus através de Jesus. E quando nós ouvimos falar acerca de Jesus, uma das coisas que fala acerca de Jesus é que o nome dele será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Jesus é Deus, e Jesus como Deus, Ele é Pai da eternidade. O que é Pai da eternidade, irmão? Pai da eternidade é aquele que causa a eternidade. É aquele que antes da eternidade existir, Ele já existia. Aleluia! Isso é tremendo para a nossa mente, irmãos. Deus é Pai da eternidade. E quem somos nós? Nós somos meros mortais que temos a impressão de que vamos viver para sempre. Ah, irmão, que mentalidade mesquinha. Depois que você passa dos 30, dos 40, você descobre que não é bem assim. Você descobre que, ao olhar para trás, aquilo que antes você achava que você demorava, passou tão rápido, não é verdade, irmãos? Você que já tem acima de 40, mas passou tão rápido. Eu lembro quando eu era menino e eu olhava para o meu pai, eu ficava pensando, puxa, eu acho que vai demorar eu chegar a ficar igual ao papai. Eu sou pior que ele, mais feio, mais barrigudo, cheio de ruga, ele está lá inteirão, né? Mas por que isso, irmãos? Porque nós estamos limitados no tempo e no espaço. Mas aquele que nos criou, Ele está acima do tempo, do espaço. Deus é o Pai da eternidade. Vamos dizer isso? Deus é o Pai da eternidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar sobre coisas eternas: Deus é eterno. Ele diz que sua palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então Deus é eterno. A segunda coisa que nós nunca podemos esquecer é que Deus, que é eterno, providenciou para cada um de nós a salvação, que é também um bem eterno. Vamos dizer isso, a salvação eterna? A salvação é eterna. Em Hebreus 5, versículo 9, diz assim, abre aqui. E sendo ele consumado, versículo 9, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Eu vou repetir para que você acompanhe comigo o raciocínio. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Vamos entender isso. Eu falei que salvação é a segunda coisa que nós precisamos entender, que é eterno. Está dizendo no texto que eu só posso ser salvo porque quando Jesus estava na cruz, rendeu o Espírito e falou: está consumado, em outras palavras, está pago o preço, vocês são meus. Enfim, a partir daquela hora, a salvação está disponível para toda pessoa que buscar o Senhor pedindo socorro. Aleluia! Você pode ser salvo para sempre, ser salvo eternamente. Talvez alguém perguntasse assim, mas o que é a salvação? Porque nós crentes falamos muito de salvação. Mas o que é a salvação? Salvação, eu quero falar 4 palavras que vão qualificar melhor o que seja salvação. Primeira coisa que eu quero falar sobre salvação. Salvação é regeneração. Vamos dizer isso? Salvação é regeneração. O que significa regeneração? Significa ser gerado de novo. Significa nascer de novo. Significa que você estava morto, mas através de Cristo você pode reviver. Então diga, salvação é regeneração. A palavra justificação, nós temos visto tantas CPI, hoje tem até programa humorístico falando das CPIs e criticando as CPIs Brasil afora. Né? Você vê réu ou réus,
você vê amantes da lutadora, e com certeza ali tem o juiz daquele sistema forense. Agora escuta isso, irmão. Quando fala justificação, a primeira coisa que evoca a nossa consciência é que haverá um juízo. Diga, haverá um juízo. Deus será o juiz. Se Deus for juiz, eu vou precisar de um advogado. Então, salvação, ela tem um aspecto da justificação. Eu tenho falado, nas últimas semanas, Deus tem nos falado muito sobre isso. A própria palavra do Senhor diz que não há um justo, não há um sequer. Mas o povo que chama pelo nome de Jesus é justificado diante do juízo do Pai. Está entendendo, irmão? Ele, como nosso advogado, ele pode nos justificar. Então, uma terceira coisa que eu quero falar com você diz respeito à adoção. A adoção. Pastor, o que significa adoção? Significa que hoje toda pessoa que nasce, ela é uma criatura de Deus, mas só torna filho de Deus aqueles que reconhecem que são pecadores e que dependem da misericórdia e do perdão de Deus. Quando a pessoa reconhece: eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus, e clama por Ele, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que essa pessoa é justificada, é regenerada e é adotada na família de Deus. A partir de então, essa pessoa que era criatura passa a ser filho, filha do Deus Altíssimo. O que santificação nos diz? Santificação nos diz respeito ao relacionamento que nós devemos ter com Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. Deus é santo. E se eu quero ter um relacionamento com Ele, eu também preciso ser santo. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Tem que ser santo. Há um hino cantor cristão, há muito tempo no canto, diz: tempo de ser santo, tu deves achar. Tem que achar tempo de ser santo. Quando é o tempo de ser santo? Hoje. O que significa ser santo? Significa ser separado para a glória de Deus. Cada um de nós somos chamados para sermos separados para a glória de Deus. Então, no nosso caminhar diário, tudo que eu quiser, tudo que eu falar, tem que ser para a glória de Deus. Pergunto para o irmão: você está entendendo a palavra, irmão? Sendo justificado, olha, vamos então resumir a questão da salvação. Sendo justificado por Cristo, eu me torno diante do Pai um justo. Sendo regenerado em Cristo, eu me torno filho de Deus. Está entendendo? Sendo santificado pela palavra eterna diante dos olhos do Senhor, eu me torno santo. Então, o aspecto da salvação é muito mais profundo do que nós podemos conceber na natureza da nossa mente. É eterna. A salvação é eterna. Isso significa que aquilo que Deus fizer na sua vida agora é para sempre. É para sempre e sempre. Forever and ever. Não é assim que diz aí? Meu filho depois me corrige, né? É para sempre, irmão. Agora, você falou para pensar o que significa para sempre. Significa que nunca mais será fim. E isso é glorioso demais. A terceira coisa que eu quero falar, o homem pode ganhar. É o maior presente que uma criatura pode ganhar. É o maior presente que a mulher pode ganhar. A vida eterna. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria, irmãos, aqui ficar vivendo talvez 1000 anos assim, mas a palavra de Deus diz que Deus deu a morte, permitiu que a morte entrasse no mundo como um instrumento de justiça. Se Deus permitisse que Adão comesse da árvore da vida, não haveria meio de Adão ser recuperado. Por isso que ele precisou expulsar Adão
do paraíso. A partir de agora, nós experimentamos a morte como salário do erro. O que é o erro? É o pecado. O que é o pior? Tem gente que é o pior em todas as áreas. Pior caso, pior carro, pior marido, pior mulher, pior namorado, pior escola. Deus quer o melhor para você. Nós precisamos fazer confiar a nossa vida nas mãos dele. Senão nós vamos nos frustrar lá na frente. Deus quer que cada um de nós confiemos nas mãos dele o melhor dele para mim, o melhor dele para você. Quando confiamos, ele nos surpreende com um bom gosto e nós ficamos boquiabertos. A gente tem que dizer assim, gente, mas Deus pensava nisso. Pensava? Foi ele que projetou você. Não foi verdade, Alana? Obrigado. Glória a Deus. Deus é assim que faz, irmão. Primeira coisa terra, Deus. Segunda coisa terra, salvação. Terceira coisa terra, vida eterna. O que é vida eterna? É viver para sempre. É viver para sempre como? Feliz para sempre. Sem experimentar dor, sem experimentar doença, sem se aborrecer, sem ter problema, conta para pagar. Vida eterna. Viver para sempre. Sem ruga, sem barriga, sem pressão alta. Aleluia. Glória a Deus. Vida eterna é o maior dom, é o maior presente que Deus nos deu. Mas a palavra de Deus diz, amados, que junto com a vida eterna, nós que agora nos tornamos entre os justos, herdarão a terra. Aleluia. Irmãos, que essa terra ela vai ser reformulada. Escuta isso. Essa terra ela vai ser devolvida. Primeiro Deus vai meter fogo nela. Vocês viram em primeira carta de Pedro. Diz que este mundo está sendo entesourado para fogo. Depois que Deus condenar esse mundo e limpar, tem que ser limpo. A palavra de Deus diz que essa terra se tornará uma nova terra. Amém? A semelhança da criação original. E a Bíblia diz que os justos herdarão a terra. Lá no capítulo 60 de Isaías, no versículo 21, diz que os justos herdarão a terra para sempre. Para sempre. Primeira possessão como herança dos crentes na terra. Aquilo que foi nos... É que ninguém vai poder tomar essa herança. Qualquer um dos irmãos aqui hoje, se receber uma herança, Eles vão embora não, Ian? Vão.
Brincar é bom. É, brincar é bom. Vai nada, serventa, vai nada. Mas é difícil sair, ó. Essa travessia. Todo mundo corre. Vem cá. Ei, meu amigo Ricardo. Ei, meu amigo Ricardo Brau. Acho que eu tô combinando, não vou ficar vendo. Isso. Irmão, está confirmada aquela data, né? Do entrelaçamento. Esse sábado agora, qual horário? 8 da terceira. Dá um beijinho nela, Dá um beijinho nela.